Ok, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso revisaço de Direito Administrativo do Espaço Jurídico com o professor Ricardo Russell. E vamos aqui, ainda dentro do estudo da intervenção do Estado na propriedade privada, ver mais uma questãozinha. Bota aí, gente. A fim de permitir o escoamento da produção até uma refinaria, uma empresa pública federal que explora a prospecção de petróleo em um campo terrestre, inicia a construção de um oleoduto. O único caminho possível para essa construção atravessa a propriedade rural de Josenildo, que, em razão do oleoduto, teve que diminuir o espaço de plantio de mamão e, com isso, viu sua renda mensal cair pela metade. Assinale a afirmativa que indica a instrução correta que um advogado, vocês no futuro, deve passar a Josenildo. Então vamos ver, gente, quais são as alternativas aí. Alternativa A. Não há óbice a construção da servidão administrativa no caso, mas cabe indenização pelos danos decorrentes dessa forma de intervenção na propriedade privada. Alternativa B. A servidão administrativa é ilegal e Josenildo não pode desconstituí-la, pois o Instituto só tem aplicação em relação aos bens públicos. Alternativa C. A servidão administrativa é ilegal, pois o nosso ordenamento veda a intervenção do Estado sobre propriedades produtivas. Alternativa D. Não há óbice a constituição da servidão administrativa e não há o que se falar em qualquer indenização. Então, gente, a alternativa correta aí qual é? Alternativa A. Percebam, gente, intervenção do Estado na propriedade privada. Quando se fala em intervenção do Estado na propriedade privada, a doutrina diz o seguinte, que essa intervenção ela pode gerar três consequências ao particular, ou seja, ele pode afetar três características que o particular tem quando detém a propriedade de um bem. Que características são essas? O uso exclusivo, o uso absoluto e o uso que perpétuo. Percebam, gente, como regra, quando o particular é proprietário de um bem, ele pode usar de forma exclusiva, de forma absoluta, como bem lhe entender, e de forma perpétua, enquanto ele quiser continuar usando aquele bem. Mas aí, gente, nós temos o quê? O princípio da supremacia do interesse público. E temos ainda a questão da função social da propriedade. Daí nós temos as situações de intervenção do Estado na propriedade privada. E essa intervenção ela vai justamente afetar esse uso exclusivo, absoluto ou perpétuo. Então, por exemplo, em relação ao uso perpétuo, temos a desapropriação, onde o poder público vai lá e toma o seu imóvel e você não vai ter mais a propriedade. Em relação ao uso absoluto, nós temos o que? As limitações administrativas, por exemplo, onde, por uma ordem geral, o poder público vai limitar o uso dos bens que se encontram naquela situação. Então, exemplo de limitação administrativa, a impossibilidade de você construir acima de determinado pavimento. Todos os imóveis daquela região, eles sofreram o quê? Uma limitação administrativa. Vai atingir o quê? O caráter absoluto da propriedade. E uma limitação em relação a esse caráter exclusivo, um exemplo é justamente a servidão administrativa, que é o objeto da nossa questão e que está prevista na Constituição. Então, a Constituição ela diz o quê? Que é possível a servidão administrativa e que vai haver indenização ulterior se houver dano. Então, percebam, o poder público ele pode sim usar a propriedade particular.
ou parte da propriedade particular. Quando ela usa parte dessa propriedade particular, nós temos o quê? Uma servidão administrativa. E cabe indenização? Cabe, a própria Constituição diz, desde que haja o quê? Dano. Então percebam, não necessariamente a servidão administrativa ela vai gerar o dever de indenizar. Então, por exemplo, aquelas plaquinhas com nome de rua que a gente encontra nos muros da casa, aquilo é uma servidão administrativa, porque o poder público ele está usando a propriedade do particular para botar uma plaquinha, mas aquelas plaquinhas não geram qualquer dano. Agora, um gasoduto ou um oleoduto, como é o exemplo da questão, provavelmente vai causar o quê? Um dano para a propriedade do particular. Pode causar o dano existir? Pode, porque vai prevalecer o interesse público e não o interesse particular. Você tem a propriedade, mas ela tem que cumprir o quê? A sua função social. Então o poder público vai sim, mesmo causando um dano ao particular, poder fazer o gasoduto ou poder fazer o oleoduto, mas causando indenização, o poder público vai o quê? Ter que indenizar. É por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Beleza.